Conforme mencionei no início, nós temos desde a quinta-feira a alegria de ter conosco o pastor Ebenezer Carlos, amigo pessoal, muito querido, e aos que ainda não o conheceram, quero apresentá-lo, pastor da Igreja Batista Brasileira Central em Bedford, no Texas, está ali desde 2007 como pastor daquela igreja, mas reside nos Estados Unidos há 25 anos. Pastor Ebenezer é pastor há 39 anos, mesmo tempo que ele tem de casado com a irmã Margarete. Eles têm 3 filhos e têm hoje 3 netos também. É natural de Sergipe, conterrâneo da irmã Débora, mas seu pai, pastor, foi pastorear em Goiás, onde ele foi criado, passou uma parte do tempo, depois foi para o seminário no Rio de Janeiro, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, pastoreou no Rio, pastoreou em São Paulo também, e depois foi para a América. Tem exercido o seu ministério e tem sido um precioso instrumento nas mãos de Deus, não apenas na igreja onde ministra, mas também como conferencista, especialmente em muitos eventos aqui no Brasil. E nós temos então a alegria de tê-lo conosco nesse final de semana aqui na Capunga. Tem sido muito bom compartilhar de sua amizade, do tempo juntos aqui e principalmente ouvir aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Quero lhe passar a palavra mais uma vez nesse instante, na expectativa de que mais uma vez ele seja instrumento nas mãos de Deus para falar às nossas vidas. Muito obrigado, pastor Ney. Eu disse aos irmãos, quem tem um amigo não sofre, quem sofre é o amigo. E hoje ele sofreu, me levando para conhecer a cidade. Eu não conhecia Recife, nem Olinda, só de nome. Então, fui conhecer o Marco Zero, ver o Rio Capibaribe, o Rio Beberibe, o Palácio do Governo, e todas as coisas lindas que vocês têm aqui. E de pensar que meu pai estudou aqui no Seminário do Norte, formou-se em 1948, ele organizou a igreja, começou o trabalho aqui em Santa Cruz do Capibaribe, foi ele que organizou a igreja lá em Santa Cruz. Então, embora não seja eu pernambucano, mas tenho raízes aqui em Pernambuco. E hoje eu estava tirando foto ali do seminário e pensar que ele estudou aqui. E eu contei ao pastor Ney, meu pai, quando terminou o seminário em 48, minha mãe não morava aqui, ficava lá em Santa Cruz, porque eles não tinham condições de morar como família. E minha mãe dizia que ela tinha 2 vestidos, usava um durante o dia, lavava o outro, no outro dia lavava e assim usando. E meu pai não tinha dinheiro para se formar, nem comprar um terno, nada. E quando chegou uma semana antes da formatura, ele já sabia que não ia entrar em formatura, porque não tinha dinheiro para comprar o terno. Mas ele não disse nada para ninguém. Ele sempre foi uma pessoa muito reservada. E um dia, então, o doutor John Min, o pai do pastor Davi Min, chamou ele lá no gabinete e disse, olha, Crespo, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu acabei de receber uma oferta dos Estados Unidos e eles me disseram para entregar essa oferta para um estudante que precisa dessa oferta. E não sei porque eu senti no meu coração que é você que deve receber a oferta, e entregou ao meu pai. E ele correu, foi comprar o terno para entrar na formatura. Como Deus é bom. Como Deus cuida de nós. Como Deus providencia todas as coisas. Muitas vezes vocês jovens, eu estou vendo muitos jovens hoje à noite, vocês ficam pensando, mas e o meu futuro, pastor? O que é que eu vou fazer na faculdade? Tantos problemas, tantas decisões. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Senhor é bom. Deus tem um rapaz muito bom para você. Deus tem uma moça muito linda para você. Mas você precisa andar nos caminhos do Senhor. Nada dessa história de fica aqui, fica lá, fique com Jesus, né? Mas esta é uma bênção quando a gente fica com o Senhor. Mas o mundo tem uma ideia diferente do que são os jovens crentes. Mas nós damos graças a Deus porque somos diferentes, porque pensamos diferente, porque sentimos em nosso coração algo muito especial, a presença do Senhor. E a Bíblia diz para você, jovem, que você é forte e você vence o maligno, porque você é o templo do Espírito Santo, assim como todos nós.
Então faça da sua vida o templo do Espírito Santo e nunca envergonhe a Jesus Cristo. Louve a Ele com todo o seu coração. Que lindo ver esses jovens aqui cantando. Outros talvez não puderam vir hoje, mas dedique a sua vida ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Eu tinha 8 anos de idade quando eu me batizei. Depois eu senti que Deus estava me chamando para ser pastor. E eu disse, não, Senhor, o Senhor errou de endereço, não há nada a ver comigo. Irmãozinho, o pessoal na igreja sempre ficava me chamando de pastorzinho. E eu achava ruim, não gostava não. Um dia entrou um bêbado na igreja, perturbando ali, meu pai pregando e o bêbado perturbando. E ninguém conseguia tirar o bêbado. Aí eu fui lá sentar perto do bêbado. E então, conversando com ele para tirá-lo da igreja, consegui tirar. Quando cheguei lá fora com o bêbado chegou, olhou para mim e disse, você vai ser pastor. Eu disse, Senhor, até bêbado. Não podia entender o plano de Deus para a minha vida. Por isso eu gostaria de saudar os irmãos nesta noite com a palavra do Senhor. É uma promessa lindíssima que está em Jeremias 29:11, diz assim, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós. Escutem, jovens, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha o que Deus tem para a nossa juventude. Olha o que Deus tem para você, marido, para você, esposa, para você, filho. Para lhe dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? É o Senhor que diz isto. Maravilha de Deus, né? Irmãos, ao iniciar esta campanha na quinta-feira à noite, eu disse que quando Josué perguntou ao povo de Israel qual seria a escolha deles, de ficar com o passado ou olhar para a frente, conviver com as lembranças e os fracassos, as frustrações, ou atravessar o Jordão, começar uma vida nova, deixar os ídolos de lado, deixar aquelas coisas que não serviam e que estavam entristecendo a Deus, ou servir ao Senhor. E então Josué, um homem de coragem, um servo de Deus, disse, eu vou servir ao Senhor. E a primeira noite foi, porque quando Deus fala ao seu coração, você que tem que responder. E eu disse bem claro, quando alguém deseja fazer um compromisso com Deus, ele ou ela começa pelo seu próprio exemplo. Não fica olhando e esperando pelos outros. Sou eu, Senhor, que vou dedicar a minha vida. Sou eu, Senhor, que vou te servir, fazer a tua vontade, andar nos teus caminhos. Cada um de nós precisamos, não é, tomar a nossa decisão e não ficar esperando pelos outros, não ficar esperando pela visita do pastor para que você se consagre ao Senhor, não ficar esperando ver se a igreja vai fazer alguma coisa para que você possa se unir ao corpo de Cristo e servir a Ele com alegria. Não vou esperar com ninguém, eu vou servir ao Senhor, disse Josué. O problema é que muitas vezes, no processo, o inimigo vem nos atacar. E o inimigo se aproxima com vozes estranhas. E foi o que eu disse. Vozes que afetam a você. E eu apelei, eu disse, e eu pedi a você, em nome de Jesus, não permita que vozes estranhas enfraqueçam a sua fé e afetem o seu entusiasmo. Não deixem que essas vozes do inimigo falem ao seu coração dizendo, olha, lembre do seu passado, veja o que você fez lá atrás. E você fica pensando, o passado passou, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e as coisas velhas passaram, eu vivo em novidade de vida, eu vivo para o meu Senhor. Um homem chegou para um pastor depois do culto e disse, pastor, eu estou cansado. O pastor disse, que foi, meu irmão? Trabalhou muito? Não é isso não. A canseira do coração, pastor. Mas o que é, meu irmão? Pastor, eu fiz um negócio, eu cometi um pecado lá atrás na minha vida, e eu já orei 1000 vezes pedindo ao Senhor para me perdoar, e eu não me sinto perdoado. O pastor disse, aí é que está o seu problema. O irmão deveria pedir uma vez ao Senhor e louvar a Deus 999 vezes. O irmão está repetindo sem necessidade. Então, peça só uma vez, louve ao Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E é este sangue que nos lava, este sangue que limpa o nosso coração, este sangue que arranca da nossa vida toda mazela, todo pecado, tudo que nós fizemos no passado. Por isso nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Não dê ouvidos a Satanás sobre o que passou. Vamos caminhar junto com o Senhor Jesus Cristo. O inimigo então ele se aproxima de você e ele começa a falar sobre você está participando muito no reino de Deus, você não tem tempo para você. E aí começa a se afastar da presença do Senhor. Eu tenho um amigo muito querido, ele mora em São Paulo, e ele contou a experiência do que aconteceu na vida dele. Um empresário, um homem de Deus, riquíssimo. E ele começou do nada. E Deus foi levantando, e Deus foi colocando ele lá em cima, lá em cima. Ele disse, Senhor, aqui já está bom. Não, eu quero mais. E Deus foi colocando ele lá em cima. E ele disse, Senhor, aqui está bom. Deus disse, não, é mais alto. E Deus foi colocando ele lá em cima. E ele ficou lá em cima para a glória de Deus. Um dia ele foi visitar, ali em São Paulo, o Recanto dos Avós. Aí chegou lá, olhou, e ele disse que aquele pessoal estava tomando uma sopinha simples. Eles dizem, mas vocês têm um cafezinho à tarde? Não. Vocês têm uma frutazinha para comer? Não. E ele disse que Deus falou a ele, você precisa ajudar essas pessoas. Irmãos, para a glória do Senhor, ele disse há 6 anos, sabe o que está acontecendo? Todas aquelas pessoas têm um café, tem um almoço, tem a janta, tem um lanchinho à tarde. Sabe por quê? Porque Deus usou aquele homem, Deus usou Deus usou aquele homem de eu quero servir ao Senhor através da minha vida. E que alegria! Mas ele disse que um dia, uns amigos chegaram, falaram com ele assim, mas olha rapaz, você precisa comprar um iate. Ele não faltava domingo à igreja, todo domingo estava na igreja, todo domingo estava na escola dominical, no culto à noite, muita alegria. Mas o inimigo diz, compre um iate. Por que o inimigo sugere você comprar um iate? Quando é que você vai usar o iate? No final de semana. Alô? É domingo? É domingo que você vai usar, é domingo. E ele comprou. E agora não tinha mais tempo para a escola dominical, não vinha mais à casa do Senhor, não estava mais envolvido. E ele conta, aí Deus disse, a gangorra começou. E ela virou do outro lado, e ele disse, Deus puxou o meu tapete, e eu fiquei absolutamente sem nada. Deus só teve misericórdia de mim e preservou a minha casa. Tirou tudo. Não porque Deus não o amasse, mas justamente por isso, porque Ele o amava. Deus queria que ele sentisse na pele o que ele estava fazendo. Oh, quantas de nós nos afastamos do Senhor, às vezes por causa de tolice, deixamos de vir à igreja, deixamos de contribuir, deixamos de orar, e ficamos lá no nosso cantinho amuado. E Deus fica olhando, mas foi o que eu fiz com você? O que foi que eu fiz? E Deus então falou a ele. Irmãos, e o meu querido amigo conta, ele caiu e disse, Senhor, me perdoe, Senhor. Por que eu fiz isto, Senhor? E ele começou a chorar diante de Deus, pediu perdão. E disse, Senhor, eu não quero nada, eu só quero que o Senhor restitua a alegria da minha salvação. E Deus restituiu, mas Deus é bom, quando Ele manda alegria, Ele manda a reboque, tudo que você perdeu e muito mais. Hoje ele é um homem que tem uma grande empresa em São Paulo, e usa tudo que tem para a glória de Deus. Está vendo o que significa colocar o seu eu na presença do Senhor? A sua casa está servindo ao Senhor. Eu disse aos irmãos ontem,
que você precisa buscar diariamente a proteção de Deus, precisa assumir a liderança espiritual na condução da sua família. Eu disse ainda que você precisa dar atenção ao seu cônjuge, aos seus filhos, e eu disse ainda que você precisa tirar um tempo para descansar, para refazer as suas forças, porque Deus não quer que você venha para a igreja caindo os pedaços. Deus não quer pazinha aqui na igreja para juntar os pedacinhos, não. Deus quer você inteiro, cantando com alegria, falando com os irmãos, com o seu coração pulando, saltando, dizendo: louvado seja Deus, porque eu estou na casa do Senhor hoje. E não aquele crente que fica andando, chega na igreja, você olha para ele assim: mas o que está acontecendo com o irmão? Uma caveira em pé? Misericórdia! Vamos colocar aquele cântico que Davi disse: um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, louvarão, contemplarão o Senhor, por causa do sorriso que Deus coloca nos meus lábios. E esta alegria começa a borbulhar em nosso coração. Eu falei da necessidade de amarmos e compreendermos mais as nossas esposas, de elogiá-las, de agradecer a Deus a bênção que elas são para nós, os maridos. Eu fico vendo a minha esposa e você vê a sua, cuidando das coisas da casa, da nossa roupa, olhando se não falta nada, com aquele cuidado, até nos detalhes. Por exemplo, quando você vai saindo para a igreja, ela olha para você e diz assim: ei, você foi domingo passado com essa roupa. Aí você diz: mas como você sabe? Porque eu vi. É melhor você trocar de roupa. Aí lá vamos nós, trocar a roupa. Ela é ajudadora. Quando a gente vai botando a roupa, outra roupa, ela diz: não esqueça de colocar uma balinha na boca, o bafo está de derrubar leão. Então ela vai tomando conta, ela vai falando essas coisas que ninguém fala, mas ela é a ajudadora que Deus colocou na sua vida, para lhe ajudar, para lhe abençoar. Um dia eu estava saindo para a igreja, e minha esposa observa as coisas. Como observa? Ela olhou para mim e disse: essa gravata não está combinando nada com o resto. Eu disse: mas como que não? Ela está bonita, a gravata. Pode estar, mas não está combinando. Mulher tem esse negócio de combinar, os irmãos sabem que é. E que tortura para nós os homens. Nós não ligamos para isso, mas ela sim. E minha esposa disse: olha, é melhor você trocar essa gravata. Eu disse: minha filha, nós vamos chegar atrasado. Mas ela insistiu: irmãos, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Eu fui lá e eu troquei a gravata. E aí entramos no carro, fomos para a igreja. De repente ela ficou calada. Eu disse: e agora? O que é? Eu já troquei a gravata. Estou cheiroso. Por que você está calada? Eu disse: fale. Ela disse: é porque você não disse que eu estou bonita. Eu disse: eu não disse? Ela disse: não. Você tem certeza? Sim. Será que eu não disse e você esqueceu? Não, você não disse. Então eu olhei para ela, assim, dirigindo de um olho assim, disse: querida, perdão, você está linda de morrer. Ela disse: eu não aceito, você está falando isso só porque eu falei. Irmãos, eu nem fui adiante. No meu coração eu decidi construir a ponte de Recife até Fernando de Noronha, com 4 pistas. Sabe, mas é preciso que nós agradeçamos a Deus pelas nossas esposas. Aí muitas vezes o marido não entende por que ela está triste, eu não entendo. Mas, irmãos, nós precisamos, e a Bíblia diz que nós devemos cuidar da nossa esposa, porque é um vaso muito frágil. Ela precisa muito do meu amor, do meu carinho, da minha compreensão, para que essa família seja forte. Na primeira noite, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu. Na segunda noite falamos sobre: e a minha casa. Não adianta
eu servir ao Senhor se a minha casa não está servindo ao Senhor? Então eu preciso fazer alguma coisa, orar pelos meus filhos, eu preciso ir atrás dos meus parentes, eu preciso fazer alguma coisa para que a minha casa possa se despertar e servir também ao Senhor. Hoje aquela irmã me disse: a minha casa, pastor, está servindo ao Senhor, aleluia! Os irmãos se lembram, eu contei ontem a história do meu irmão. O meu irmão fugiu de casa, filho de pastor, 8 anos de idade, só voltou com quase 21 anos, foi parar lá no Uruguai. Não sabemos como aquele menino chegou lá. Depois voltou e entrou pelo caminho da bebedeira. E nós perdemos aquele irmão. Um outro meu irmão, chamado Eli, também entrou por este caminho. Como nós sofremos, como nós oramos por aquele filho, por aquele irmão. Mas Deus é bom, Deus responde a nossa oração. Eu não sei acerca do outro, mas deixa que eu sei. O meu irmão, pastor Evaldo, lá da igreja Batista de Praia da Costa, ele estava na igreja, meu irmão estava no hospital, com câncer na língua. E então, um diácono chegou e disse: o irmão precisa ir lá visitar seu irmão, esta semana. Evaldo disse: esta semana? Sim, e logo. Ele sentiu aquilo como uma advertência de Deus. Pegou um avião na segunda-feira e foi para Goiânia. Quando chegou lá, no hospital, ali estava meu irmão. E meus irmãos, Deus o levou, sabe para quê? Para reconduzi-lo a Jesus. Falar com ele. E ele se reconciliou com o Senhor. Na quinta-feira ele partiu. Se alguém não tivesse falado, talvez teria partido para a eternidade, sem ouvir a oportunidade de se reconciliar com Deus. Quantos dos nossos parentes ainda não ouviram uma palavra sua? Não permita que eles partam deste mundo. O irmão convide, o irmão ore por eles, fale com eles. Se não quiserem vir à igreja, se não quiser ouvir, a Bíblia diz: você já fez a sua parte. Mas não deixem que eles cheguem lá e comecem a dizer diante de Jesus: eu nunca ouvi falar de Jesus. Irmãos, Josué chegou e disse: eu vou servir ao Senhor, a minha família vai servir ao Senhor. Ele disse: eu e a minha casa, diante do povo, com toda ousadia, com toda coragem, serviremos ao Senhor. Josué 24:15, a última parte do versículo. Eu vou perguntar e os irmãos vão me responder. Eu vou dizer: eu e a minha casa, e os irmãos dirão: eu e a minha casa. Mas agora, como é possível servir ao Senhor? Somente podemos servir ao Senhor se pararmos com esta brigaiada dentro de casa. Somente podemos servir ao Senhor se tivermos mais paciência uns com os outros. Somente podemos servir ao Senhor se ouvirmos mais os nossos filhos, se ouvirmos mais a nossa esposa e parar de ficar discutindo com ela por causa de dinheiro. Só podemos servir ao Senhor se tivermos paz no coração, e essas coisas roubam a sua paz. Só podemos servir ao Senhor se tivermos humildade para reconhecer os nossos erros, se tivermos coragem para chegar no nosso cônjuge e dizer: eu errei, você me perdoe. Chegar para os nossos filhos e falar com eles: olha, eu fui grosseiro com você, me perdoe. Somente assim podemos servir ao Senhor. Ao contrário, estaremos na igreja, estaremos ouvindo louvor, mas o nosso coração vai estar pesado, a nossa mente pensando naquilo que foi feito e foi dito. Livre-se deste peso, livre-se deste peso que é terrível na sua alma. Sirva ao Senhor, como diz o Salmo 100, com alegria, e apresentai-vos diante dele com cânticos. Diz a palavra do Senhor. Somente quando servimos com fidelidade, Deus realmente pode trabalhar em nossas vidas. Irmãos, o Senhor criou a família. Criou uma família linda, homem e mulher perfeitos. Colocou num lugar perfeito. Com eles tinham perfeita comunhão. Até que o pecado entrou e acabou com tudo. E como consequência desse afastamento da família, da presença de Deus, as tragédias e os dramas começaram a acontecer. O primeiro drama foi o medo.
Em Gênesis 3:10, a Bíblia diz que quando Deus foi procurar o homem e falar com ele, a Bíblia diz: ouvi a tua voz e tive medo. Interessante que milhares de anos, milhares já se passaram depois que isso aconteceu, e a família de hoje continua com medo. Os muros das casas nunca estiveram tão altos. Cadeado é um festival de cadeado nos portões. Nós saímos para a rua e saímos com medo. Temos medo de perder o emprego. Temos medo disso, medo daquilo. A nossa vida está vivendo num clima de medo. Mas não é isso que Deus quer. E por causa deste medo, irmãos, a primeira família fugiu. E nós, as nossas famílias, continuamos fugindo do Senhor. Fugimos de assumir um compromisso de viver uma vida santa, irrepreensível, uma vida diante do Senhor autêntica. E por causa dessa covardia espiritual de Israel, Josué disse: então vocês escolham a quem vocês vão servir. Vamos lá, escolham. Se vocês não querem servir ao Senhor, então desocupem o espaço. Vão para outro lugar. A mim pouco me importa. Eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Josué estava cheio daquela gente. Um dia num lugar, outro dia no outro. Um dia louva a Deus, outro dia louva os ídolos. Que história é essa? Onde está o seu tesouro, disse Jesus, aí está o seu coração. Se o meu tesouro está nas coisas materiais, eu vou faltar no domingo. Eu não venho à minha igreja, eu não louvo ao Senhor, porque o meu coração está ali, nas coisas materiais. Mas se o meu coração está com o Senhor, ainda que não haja vacas no curral, ainda que não haja olivas ali na oliveira, azeitonas na oliveira, eu te louvarei, meu Senhor, eu te louvarei. Eu sei, irmãos, é muito fácil você chegar em casa, abrir a geladeira, olhar, tudo cheio, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e fecha a geladeira. Mas quando você chega e abre a geladeira, e não tem nada, um salaminho ali, alô, outro lá, e você falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, requer confiança no Senhor. Você precisa demonstrar a sua fé de maneira autêntica e inabalável, que Deus vai suprir a sua casa, que não vai lhe faltar nada, não vai lhe faltar o alimento, não vai lhe faltar a roupa, não vai faltar nada na sua casa, porque o meu Deus supre todas as nossas necessidades. O nosso Deus não nos deixa cair aos pedaços por aí. E Jesus foi tão maravilhoso quando ele disse: olhai as aves dos céus, não trabalham, não semeiam, e vosso Pai Celestial sustenta todas elas. Irmãos, vocês moram tantos anos aqui em Recife, vocês já viram algum, passando pela rua, algum passarinho aí, no meio do caminho com a mãozinha assim, você chega, que foi? Não tem mais comida, acabou, fome zero. Você vê aquele bando de pássaros voando sobre Recife, e você fica pensando, como é que Deus alimenta essa turma toda? Porque Ele tem cuidado das aves dos céus. Aí Jesus pergunta, e Deus não vai ter cuidado de você? E nós ficamos preocupados. Será como é que eu vou pagar a conta? Será como isso vai acontecer? E será? E nós ficamos aflitos, e ficamos suando, e não só. E Deus diz, mas que é isso? Como vocês usam? Que afobação é essa? Deixe com Deus, deixe Ele trabalhar na sua vida, deixe Ele suprir as suas necessidades, deixe Ele ir operando de maneira que você possa ajoelhar e dizer, Senhor, eu te louvo, porque eu estava no chão e o Senhor me levantou. Deus provê tudo que nós necessitamos. Ó irmãos, quantas vezes ficamos com medo? Deus não nos deu um espírito de covardia, diz o apóstolo Paulo, mas de poder, de amor e de moderação. Os irmãos se lembram aquela passagem lá de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17? Quando o profeta Eliseu estava lá na sua casa em Dotã, perto ali de Samaria. Aí o moço dele, o ajudante, levantou de manhã, chegou, abriu a janela, olhou,
a cidade toda cercada pelo exército sírio. Ele ficou apavorado, correu para Eliseu: meu senhor, nós estamos perdidos, acabou a nossa esperança. Eliseu olhou e fez uma oração: Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja que os que estão conosco são muito mais do que os que estão com eles. E a Bíblia diz: e Deus abriu os olhos do moço, e ele viu os carros de fogo de Deus, o exército de Deus por detrás, cercando a cidade, cercando o profeta, cercando aquela cidade que Deus disse: ele não vai entrar aqui. Quando o exército do mal, quando o exército da dificuldade, da provação, da doença começar a cercar a você, diga: Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, para que eu possa ver o teu livramento, para que eu possa ver que o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. É isto que Deus quer de mim e de você. E que esperança maravilhosa, irmãos. Chegou o tempo de todos saberem que não temos medo de servir ao Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Chegou o tempo de todos saberem que os dons do Espírito Santo não é marca registrada de um grupo, de uma denominação, mas pertencem a homens e mulheres de Deus, cujas vidas foram agraciados com dons espirituais, para serem usados na igreja, como Paulo diz, para capacitar, aperfeiçoar os santos e promover a obra do ministério. Cada um de nós temos recebido de Deus esta herança maravilhosa, dons espirituais, e nós os escondemos, nós não servimos ao Senhor. Há muita gente que pensa que quando fala dom, tem que falar línguas. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Quando se fala dom, está falando em coisa diferente. Não tem nada de diferente, é servir ao Senhor. Um irmão chegou para mim na minha igreja lá em São Paulo e disse assim: pastor, eu queria falar com o senhor no gabinete. Falei: vem, irmão. Aí ele foi. Eu nunca ouvi, eu nunca esperava que ele me ia dizer isto. Eu sentado ali, em pé ainda ajuda um pouquinho mais, mas sentado. E ele chegou, e ele disse, fortão, grandão, olhou para mim e disse: pastor, eu tenho dom, mas não sei o que fazer aqui na igreja. O irmão pode me dizer como eu posso servir ao Senhor? Oh, irmãos, que lindo, que maravilhoso. Irmão Apolônio, eu tenho dom, fazer alguma coisa na área da música. O irmão pode dizer como eu posso servir ao Senhor? Irmão diácono, irmão fulano, eu tenho dom, mas eu queria servir ao Senhor, não sei como. Deus vai usar essas vidas para colocá-lo no altar do Senhor. Você não tem só que ficar envolvido, você tem que se comprometer com o Senhor. Há irmãos que sabem cantar, use a sua voz para louvar ao Senhor. Há uns que sabem somente orar, dobre o seu joelho. Não há arma mais poderosa do que a oração. A oração, e através da oração nós trazemos o céu até a terra. Nós destrancamos as portas do céu com as nossas orações. Eu li a respeito daquele irmão que era inválido. A única coisa que ele podia fazer era falar: me traga um papel e uma caneta. Aí trouxeram um papel e uma caneta para ele. Sabe o que ele fez? Ele morava no 7º andar, ele começou a escrever versículo bíblico nos papéis e jogava pela janela. Só Deus sabe quantas pessoas foram alcançadas com o versículo da palavra de Deus. Dons para o aperfeiçoamento da igreja, do corpo de Cristo. Quantas vezes nós ficamos só sentados no banco? Eu chego a alguns crentes e pergunto: quantos anos de crente o irmão tem? 30, 40 anos, 50 anos. Quantos anos de vida realmente dedicada ao Senhor? É preciso maior dedicação.
Imagine como essa igreja vai pegar fogo se todos os seus membros chegarem para o pastor e vai dizer: pastor, tem uma fila enorme lá fora, já dobrou na igreja, colégio americano, todo mundo veio aqui para perguntar: o que eu faço nessa igreja? Eu tenho dom. Esse pastor vai pular de alegria, porque é o que nós queremos ouvir. Nós vamos exultar o nome do Senhor. O meu dom, Senhor, para a tua glória. Não vou esconder o meu dom, não. Fazer como na parábola do talento, ficar escondendo. Havia um irmão, uma irmã na nossa igreja, que tinha um dom de cantar. Mas o dom dela era um dom todo especial, porque quando ela cantava, ninguém ficava perto. Aí minha esposa disse: vamos ter que treiná-la. Aí foi treinar. Os irmãos sabem, quando uma pessoa canta meio fora do tom, a gente tem que ter tanta paciência. Você diz mi, a pessoa diz mi, misericórdia. Você não tem paciência de ensinar. Hoje a menina canta no coro. São dons que Deus dá, às vezes precisam ser burilados, aperfeiçoados. Pastor, meu dom é de visitar. Pastor, meu dom é de pertencer a uma comissão na igreja. Pastor, meu dom é de ficar ali na frente cumprimentando os visitantes. Qual é o seu dom? Como Deus pode usar a sua vida? Isto é servir ao Senhor. Mas eu vou terminar. Existe outro mal que tem afetado tanto o povo de Deus, a igreja do Senhor, as famílias. Sabe o que é? A inveja. A inveja é um câncer na alma que destrói as células do amor. Por isso Salomão diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja agita o coração da pessoa por causa da prosperidade do outro. Logo, o invejoso, ele convive com uma tribulação de espírito muito grande. Ele não tem amor, porque o amor não arde em ciúmes. Não permita, irmão, que essa tristeza de inveja alcance seu coração. Uma senhora estava muito chateada, porque os vizinhos tinham comprado televisão, essa grandona, e não tinha ali o disco, é isso o disco? A antena parabólica, aquela pequenininha. Todos os vizinhos, ela não. E ela todo dia: marido, nós vamos comprar televisão, vamos comprar televisão, vamos comprar televisão. Marido: mulher, mas nós não temos dinheiro. Mas vamos comprar assim mesmo. Não, não vamos comprar não. E de tanta mulher falar e o marido dizer não, finalmente a mulher conseguiu dobrar o marido. Só vamos fazer uma coisa? Vamos comprar só a antena. Aí a gente instala a antena lá, passa todo mundo, vê a antena, pensa que a gente tem televisão. Irmãos, quanto crente antena. Onde ele vai, a anteninha dele está ali. Você olha no coração, não tem nada, não está aparecendo Jesus na vida dele, é só antena. Só para os outros verem. É isso que Deus quer? Não. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É isto que Deus quer. Irmãos, há um outro mal muito terrível, que arrasa com as famílias, arrasa com a sua vida. Sabe qual é? O ciúme. O ciúme. Que coisa horrível. Lá em Gênesis 37, a Bíblia diz que os irmãos de José ficaram ardendo em ciúme, porque o pai amava mais a José do que eles. Cuidado, pais, essas preferências não são boas. Mas, irmãos, os filhos de Jacó não eram flor que cheira, mas também, na casa haviam 4 mães, uma cambada ali que só estava ali para dar trabalho. E, meus irmãos, como o ciúme atrapalhou tanto aquela família e o pobre do José. Nós conhecemos a história dele. Os irmãos enciumados, porque ele, a mão do Senhor estava com aquele menino. Oh, quantas lares têm se acabado por causa do ciúme. Tem esposa que, se o marido falar oi para uma senhora, uma moça da igreja, pronto, já arma uma baita de uma confusão. Se você é ciumento, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque o ciúme não é nada bom. É a arma do diabo para trazer infelicidade para a sua vida.
Às vezes eu vejo um namorado, um noivo, mas é um ciúme. E eu fico pensando, meu Deus, depois que casa, então vai ser um desastre. O ciúme não faz bem. E não estou falando só do âmbito familiar, de coisas. Tem gente que é muito agarrado com as coisas. Na igreja do meu pai havia um irmão, mas ele gostava tanto da bicicleta dele, mas tanto, que limpava o pneu todo dia com uma toalha. A mulher ficava uma onça, mas não era para menos. Mas ninguém podia encostar naquela bicicleta, o pior que era uma bicicleta velha. Coisas assim, sem importância, mas a gente se apega àquilo ali, sem necessidade, só para tirar sua paz, só para criar confusão na casa. É isso que Deus quer? Não, você não pode servir ao Senhor nesse espírito e com esse espírito. Irmãos, se vocês me derem mais 2 minutinhos, eu quero falar sobre o último problema. Sabe por quê? Porque este é sério. É a tragédia da falta de perdão no meio da família. Irmãos, quando eu ouço um crente dizer que não perdoa o seu irmão na igreja, ou alguém na sua família, isso me deixa muito preocupado. Igreja não é lugar, culto não é lugar, a presença do Senhor não é lugar para alguém que ainda não perdoou. Porque Jesus disse, se você não perdoou e você vem trazer a sua oferta, Jesus disse, deixa a sua oferta lá, vá se reconciliar com seu irmão primeiro. Eu vou cantar aqui, tem uma voz bonita, olha ali no Apolônio, misericórdia, deixa eu ficar debaixo desse lado assim. Que história é essa? Onde está o perdão? A Bíblia diz que Deus nos perdoa, e nós não temos condições de perdoar uns aos outros. Maridos que não perdoam, esposa que não perdoa o marido, fica guardando mágoa no coração. E estas mágoas não contribuem absolutamente para nada. Eu era pastor de uma igreja aqui no Brasil, não posso dizer o nome, estão vendo na internet. Uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu não perdoo a minha mãe. Esticou a cabeça, abriu a boca bem alto, quase cuspindo em cima de mim. Eu não perdoo a minha mãe. Eu disse, irmã, 2 palavrinhas, uma suave e outra bomba. A primeira suave. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. A senhora como crente está desonrando a sua mãe. A senhora está envergonhando a palavra de Deus. Segundo, não volte aqui na igreja até que você perdoe a sua mãe. E ela nunca mais voltou. Também depois dessa ia voltar. Mas quem disse que a igreja precisa de membros assim? Porque esse tipo de pessoa está maculando a igreja de Jesus, está impedindo que o Espírito Santo atue, está atrasando a obra de Deus. Por isso que nós não podemos brincar com as coisas do Senhor. Por isso que Deus leva a sério a sua palavra e diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. O perdão é tão sério. Quando você fica chateado, magoado com alguém, e você não perdoa, aí sabe o que é que acontece? Você levanta de manhã, vai se arrumar, olha aquela pessoa do seu lado ali, você sai daqui, vai tomar o café, senta ali, olha a pessoa na sua frente, pega o carro, a pessoa que te não perdoa está do seu lado ali. Quem não perdoa torna-se escravo daquela pessoa não perdoada. Mas quando você perdoa, aquele alívio vem ao seu coração e você se sente livre e feliz no Senhor. É fácil perdoar? Não. Não é. Não é fácil perdoar. E eu sei disso. Portanto, irmãos, eu quero dizer aos jovens que, adolescentes e jovens, vocês são novos, vocês estão começando a vida, e muitas vezes vocês não entendem porque o papai diz não. Porque a mamãe diz não. Deus fala através dos pais.
Deus fala através dos pais. Quando o moço veio falar comigo, queria casar com a minha filha, eu bati o olho nele, e Deus me disse, é esse, fui eu que mandei, e eu sabia que ele era a pessoa de Deus, e hoje estão felizes. Mas quando veio uma outra para o meu filho, eu olhei e vi, eu não sentia a mesma coisa, e não deu certo. Deus fala através dos pais. Deus fala através dos pais. Quando o seu pai diz não, sua mãe diz não, põe atenção. Será que não é Deus que está lhe dando um baita de um não? Mas se você é crente, se você confia no Senhor, e se você busca o Senhor, Deus vai lhe responder. Deus vai lhe responder. Irmãos, o perdão atormenta o coração, atormenta a sua vida. Eu fui pastor de uma igreja, e ali havia um irmão que ele se achava dono da igreja. Irmão, eu tenho ojeriza a dono de igreja. Detesto dono de igreja. Perdão, mas eu detesto. E sabe por quê? Porque Deus não deu Jesus não deu procuração nenhuma da sua igreja para ninguém. Mas você recebeu procuração de Jesus para ser dono de alguma coisa? Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele manda na igreja. Nós somos só servos do Senhor. Servos puros do Senhor. E esse irmão achava que ele era o tal na igreja. E ele me trouxe muitos problemas, muita tristeza, muitas lágrimas, a minha esposa. E eu não perdoei aquele irmão, por algumas coisas que ele me fez, me disse. E eu fui para outra igreja, e levei a mágoa comigo no meu coração. Eu não perdoei. E eu estava pregando, mas lá estava a mágoa no meu coração. Um dia o Espírito Santo me chamou num cantinho e disse, mas rapaz, você fica pregando todo domingo e olha o seu coração cheio de mágoa. Aí, quando eu ia pregar sobre o perdão, eu pulava. Eu não pregava nem sobre o perdão. Chegava na passagem do perdão, eu pulava. Porque meu coração não perdoava. Mas naquele dia, eu caí diante de Deus. Oh, irmãos, lá na carta de 3 João, você encontra um homem chamado Diótrofes, que trouxe muito problema para o apóstolo João, muita tristeza, e eu chamava aquele irmão de Idiótrofes, aquele que me aborreceu. E naquele dia que eu pedi perdão a Deus, e Deus me perdoou, eu depois encontrei aquele irmão, abracei, conversei com ele, e restauramos a nossa amizade, e nunca mais eu o chamei de Idiótrofes. Não guarde mágoa no seu coração. Irmão, você quer ser feliz? Perdoe. Você quer ter uma vida santa? Perdoe. Você quer servir ao Senhor com alegria? Perdoe. Você quer que a sua oferta alcance os céus? Perdoe. Você quer cantar com toda a vibração? Perdoe. Porque o perdão restaura a alma. O perdão é a mão de Deus dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Feche os seus olhos. Eu queria que o irmão orasse. Orasse ao Senhor. Talvez o irmão esteja com medo. Medo disso, medo daquilo, tanto medo. E eu sei, irmão, eu já passei muito medo na minha vida. Mas o medo não é bom. Deus não quer que você fique com medo. Deus quer que você tenha paz no seu coração. Então vamos colocar diante do Senhor a nossa preocupação. Não fique com medo. O que a Bíblia diz? Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem. Não preciso temer. Não temas, disse Jesus aos discípulos, não temas. Eu serei contigo, disse o Senhor a Josué, por onde quer que andar. Não tenha medo. Talvez, quem sabe, o irmão esteja precisando sair desse medo, tomar uma posição diante de Deus, dizendo, Senhor, eu quero te servir com alegria. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante de ti, cantar louvores ao teu nome, com ousadia, feliz, alegre.
Eu não quero, Senhor, deixar de exercitar o perdão. Quem sou eu, Senhor, para não perdoar se o Senhor me perdoou? E eu sei que é difícil perdoar, irmãos. Ah, como é difícil. Como é difícil perdoar alguém que nos machucou, alguém que falou mal, alguém que pisou na gente, alguém que detonou a nossa esperança. Como é difícil perdoar. Mas foi tudo isso que eu fiz e você fez com Jesus. E ele disse: Pai, perdoa-lhes. Deus quer lhe perdoar, mas o irmão tem que perdoar. Eu gostaria agora que nós ficássemos em pé. E nós vamos cantar agora. E enquanto estamos cantando, eu vou só dar uma oportunidade rápida. Alguns irmãos já vieram à frente quinta-feira, ontem à noite. Mas hoje eu sinto no meu coração que talvez alguém gostaria que eu orasse por você. O irmão não precisa me dizer o que é, Deus sabe. Mas eu quero dar uma oportunidade ao irmão, pela fé no Senhor Jesus, trazer a sua vida no altar do Senhor. Ó Senhor, hoje eu saio desafiado. Bateu duro na minha cabeça, eu sei, Senhor, mas eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir, Senhor. Foi duro, Senhor, eu sei que foi. Mas eu precisava ouvir, Senhor. E o irmão agora diz a Deus: Senhor, aqui está a minha vida. Talvez seu irmão não perdoou alguém da família, um amigo, um patrão que lhe fez mal, alguém que lhe causou dano. Perdoe agora e volte para casa, coração limpo, alegre, feliz. Eu perdoei. O irmão vai dizer: eu perdoei. Oh, que bênção. E enquanto nós cantamos, eu vou pedir aos irmãos que gostariam que o pastor orasse por você. Algum problema na família, uma enfermidade, seu filho, sua filha. O irmão gostaria que o pastor orasse. Saia do seu lugar, venha orar comigo aqui. Cantemos. Venha. Não demore não, porque aí a gente fica muito tempo esperando. Coloque sua vida assim: Senhor, aqui está. Aqui estou, Senhor. Oh, eu não posso continuar com esse coração assim, Senhor, pesado, sentindo, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de Ti. Amém, aleluia. Deus, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém, Senhor. Oh, que hino lindo. Usa-me, Senhor, o seu dom, o seu dom, o seu dom. Usa-me. Consagre agora o seu dom ao Senhor. Qual é ele? Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. O seu dom, meu jovem, consagre a sua vida ao Senhor. Você quer ser um pastor? Você quer ser um missionário? Deus está te chamando para alguma coisa e você está dizendo: e agora? Usa-me, Senhor. Senhor, eu tenho dom. Eu quero dedicar meu dom a Ti, é de orar. O meu dom de contribuir. O meu dom de visitar. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome. Oh, quebranta o meu coração. Olha que hino lindo. Quebrante, Senhor, meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite.
agora eu quero que os irmãos orem comigo. Digam, Senhor, agora comigo: Senhor, usa-me. Repitam comigo: usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. Coloco diante de ti a minha vida. Tu me conheces, tu conheces o meu coração. Responda-me, Senhor. Ó Deus, que dos altos céus a tua misericórdia seja derramada sobre a minha vida, a minha família, e aqueles que têm filhos, digam: sobre os meus filhos. Abençoa-me, Senhor. Eu não sou nada, não sou ninguém, mas coloco, Senhor, a vida de cada pessoa, cada irmão que está aqui na frente, quebrantado, genuflexo diante de ti, dizendo: Senhor, usa-me. Talvez, Senhor, era só isso que o Senhor precisava ouvir deles. O Senhor queria usá-los, mas não tinha autoridade. Agora eles estão dizendo pela fé: usa-me, Senhor. Ó Deus, que possam eles cantar, louvar o teu nome com alegria, serem poderosos na fé, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. E ó Deus, se alguém agora está enfrentando um problema, uma enfermidade, uma situação difícil, uma decisão a ser tomada, um parente longe de ti, alguma coisa que está tirando a paz, Senhor, agora derrame a tua paz sobre estes corações. Usa-me, Senhor. Continuemos cantando. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Este que está aqui, os irmãos, não vieram, não precisa vir, mas aqui, pastor Ney vai orar. Eu vou pedir que você levante a sua mão para o céu, se você sente o desejo de dizer: Senhor, segure a minha mão. Enquanto o pastor Ney está orando, levante a sua mão aí também, fique no seu lugar, mas levante a sua mão para o céu. Sonda-me, Senhor, conhece-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. Levante só a sua mão para o céu, enquanto o pastor vai orar. E nós aqui vamos levantar a nossa mão para o céu, dizendo: Senhor, segura a minha mão, enche-me, Senhor, do teu poder. Vamos orar agora com o pastor. Senhor Deus, esta é a oração dos teus filhos neste instante. Estamos aqui para dizer, Senhor, que a nossa decisão é te servir, é permitir que a tua vontade se cumpra em nós. Mas tu conheces o nosso coração, Senhor, e sabes aquilo que tem nos impedido de ser teus servos. Talvez o medo, Senhor, a insegurança, talvez o ciúme, talvez a inveja, talvez a falta de perdão, talvez a falta de amor. Ó Senhor, tu conheces cada coração. Nós queremos dizer agora que queremos ser instrumentos teus, queremos ser como o farol que brilha à noite, queremos ser como ponte sobre as águas, queremos ser, Senhor, instrumentos teus para abençoar outras vidas, para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas estejam mais próximas a ti, para que as pessoas sejam alcançadas por tua graça, edificadas por teu poder. Queremos te dizer: usa-nos, Senhor. Agora, Pai, eu quero te pedir pelos teus servos que aqui à frente buscam, Senhor, o teu agir em suas vidas, talvez transformando algo em seus corações, talvez agindo poderosamente na transformação de circunstâncias, talvez dando-lhes a vitória sobre algum sofrimento específico. Ó Pai, tu conheces cada coração, e nós suplicamos que por tua graça e por tua bondade tu atendas às preces e às súplicas dos teus servos neste instante, Senhor.
Também aqueles pelos quais oramos, aqueles dos quais nos lembramos nesse instante, carecentes, Senhor, carentes, Pai, que estão carecendo do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder nesse instante, ó Pai, age em suas vidas, Senhor. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para suplicar, para interceder por eles, que agora a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, que a Tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa, em especial esses que aqui à frente se colocam nas Tuas mãos e no Teu altar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.